Uma certa vez, assistindo a um documentário na televisão, eu me vi diante de um comentário de uma historiadora a respeito de Jesus, o Cristo. Ela dizia que a história de Jesus era um tremendo paradoxo, porque para os nossos conceitos modernos, ele não passava de uma falha. Porque todas as pessoas que o acompanhavam o abandonaram no momento da sua morte. O que essa história teria de tão fascinante para mover e comover tantas e tantas pessoas ao longo dos tempos? Melhor, ao longo dos últimos 2000 anos. Bem, não temos plena certeza para afirmar para vocês. Se você tiver uma opinião, pode deixar aqui nos comentários. Mas o vídeo de hoje é a segunda parte do que conta o destino, ou melhor, tenta contar o destino final dos 6 apóstolos de Jesus. Se você perdeu a primeira parte, estão os 6 primeiros. Vá lá, confira e depois vem aqui assistir a conclusão. Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o 7º filho. A morte dos 12 apóstolos de Cristo, parte 2. Tomás, também conhecido pelo apelido de Tomé, o duvidoso, por sua expressão incrédula ao ser notificado que Jesus havia retornado dos mortos. Tomás teve uma morte um pouco diferente dos demais. Segundo o que é colocado nos Atos de Tomé, o homem teria sido esfaqueado por lanças em Milapore, na Índia, no dia 3 de julho de 72 d.C. E além de ser uma das mortes mais bem datadas, também não existem muitas contestações ou controvérsias quanto ao fato. Mateus. Partindo para mais uma incógnita, temos a morte do apóstolo Mateus. Isso porque, apesar de ser creditado pela grande maioria que João foi o único dos apóstolos a morrer de causas naturais, os registros de Heracleon afirmam que Mateus também não teria morrido como mártir. Porém, mesmo sendo o relato mais antigo sobre o assunto e automaticamente aquele que deveria ter mais credibilidade quanto aos fatos, grande parte dos estudiosos não leva esse registro em consideração. Isso porque, segundo o famoso Livro dos Mártires, de John Fox, Mateus teria focado os seus trabalhos em Pártia e na Etiópia, ações estas que supostamente acabaram fazendo com que ele fosse martirizado e morto na cidade de Nadabá, em 60 d.C. O problema é que, apesar de acreditarem veementemente que este foi o destino cruel destinado a ele, não existe um consenso sobre a forma como isso aconteceu. E entre as possibilidades afirmadas, em algum momento ele poderia ter sido queimado, apedrejado, esfaqueado ou decapitado. O que, convenhamos, são possibilidades demais para uma única morte. Deus o livre. Tiago, o filho de Alfeu. Agora, quanto ao segundo apóstolo de nome Tiago, podemos dizer que existem versões consideráveis sobre ele que variam desde quem ele foi em vida até a forma como ele morreu. Para começar, é preciso esclarecer que, em algumas interpretações, o tal apóstolo é colocado como sendo a mesma pessoa que conhecemos como Tiago o Justo, que seria irmão de Jesus e foi um dos líderes importantes da igreja cristã no primeiro século, morrendo depois de ser empurrado do pináculo de um templo no qual ele estava pregando. Ainda assim, existe o contraponto dos estudiosos, que colocam os dois como sendo pessoas distintas, e nesse caso Tiago, o filho de Alfeu, teria algumas possíveis trajetórias. Em uma delas, teria pregado no Egito e posteriormente sido crucificado na cidade de Ostrakini.
Mas, de acordo com a teoria mais concisa que temos ao seu respeito, encontrada nos escritos de Hipólito, um teólogo dos séculos II e III, o homem estaria pregando em Jerusalém, quando os judeus começaram a apedrejá-lo até a morte, sendo sepultado posteriormente em um local próximo ao templo em que estava. Judas Tadeu. Passando para Judas Tadeu, temos um homem que, segundo a história conta, teria sido martirizado em algum período por volta de 65 d.C., em Beirute, no Líbano. Segundo essa vertente, ele teria sido encontrado com o seu corpo cheio de flechas e, posteriormente, os seus restos mortais acabaram sendo levados para a Basílica de São Pedro, na Itália. Mas, como já era de se esperar, essa não é a única história a tentar explicar a sua morte. De acordo com o que foi contado nos Atos de Simão e Judas, Judas Tadeu teria morrido ao lado de outro apóstolo, o Simão. Nessa vertente, isso teria acontecido na Síria durante uma jornada missionária proferida por ambos os apóstolos. Simão, o Zelote. Como acabamos de mencionar em uma das vertentes sobre a morte de Simão, o Zelote, o mesmo é colocado como tendo falecido ao lado do apóstolo Judas Tadeu durante uma de suas missões conjuntas. Entretanto, por mais que gere uma controvérsia entre os fatos, essa está longe de ser a versão mais aceita sobre a sua morte. Em alguns registros, como a Lenda Dourada, é dito que ele foi martirizado na Pérsia em 65 d.C. Já em outros relatos, ele teria sido crucificado na Grã-Bretanha em 61 d.C. e, em outras das possibilidades, crucificado em Samaria pelos cristãos etíopes. Mas o que existe de comum em todas elas? A verdade é que, entre tantas versões, a única coisa que parece bater é que quando existe uma data, ela paira entre os anos 60 d.C., fazendo com que, provavelmente, essa seja uma das nossas poucas certezas sobre a morte desse apóstolo. Judas Iscariotes. Para encerrar, o que poderíamos dizer de Judas Iscariotes? Por estar muito bem especificado na Bíblia, esse é, provavelmente, um dos únicos apóstolos cuja morte não é contestada ou distorcida, ao lado do primeiro apóstolo de nome Tiago, que também tem o seu último dia descrito nos Escritos Sagrados. Como você já deve saber, Judas Iscariotes foi o apóstolo traidor. Algo que, em certo momento, chegou a ser previsto por Cristo em João, capítulo 13, versículo 21. Além de ter inspirado a obra A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Mas o fato é que, depois de entregar Jesus por míseras 30 moedas de prata, Judas Iscariotes acabou descobrindo que os soldados romanos pretendiam crucificar Cristo e se prontificou a refazer o acordo. Pretensão essa que, como sabemos, não foi possível, fazendo com que a tormenta e o pesar caíssem sobre o apóstolo e ele, por fim, tirasse a própria vida em um enforcamento. Antes de encerrar, é importante frisar que, de todos os relatos trazidos aqui, apenas os de Judas Iscariotes e Tiago, irmão de João, são retratados diretamente na Bíblia. Como eu mencionei separadamente em cada um deles, as demais descrições foram tiradas de diversos outros documentos externos ou mesmo de ditados populares que acabaram ganhando destaque. Para além disso, espero que você tenha gostado desse assunto. Se gostou desse vídeo e quer ver mais temas como este, não se esqueça de deixar o like e comentar para a gente saber o que você quer ver, tá bom? Eu estou ficando por aqui desejando para você tudo de bom e lembrando que o Pix continua funcionando para você dar aquela força para a gente, tá legal? Grande abraço, até o próximo vídeo.